Desde quando meu filho nasceu, eu tenho aprendido a me adaptar às situações, às mudanças que acontecem constantemente. Eu tenho aprendido a organizar melhor a minha rotina, a entender melhor o meu tempo, a não carregar uma culpa, a entender que eu não preciso dar conta de tudo. E tem sido uma caminhada, uma jornada muito interessante, porque eu estou gostando da pessoa que eu estou me tornando. Me tornar mãe tem forjado o meu caráter, tem me feito conhecer um outro lado meu que antes eu não conhecia. Então eu tenho gostado muito dessa jornada e ela é bem desafiadora. O primeiro ano foi um ano de várias mudanças. Eu acredito que todo ano, né, quando todo ano da criança, né, não só todo ano, às vezes dias, né, a gente percebe ali grandes mudanças, mas sempre, né, cada fase nós vamos observando ali mudanças. Meu filho tem 2 anos, então assim, o primeiro ano foi, eu falo que foram muitas mudanças mesmo, então eu não conseguia prever muita coisa. Assim que eu conseguia adaptar uma rotina, adaptar os horários, vinha uma mudança, vinha um salto de desenvolvimento, e ali vinha, além de ajudar a criança a se adaptar naquele novo modelo, eu também tinha que me adaptar junto a ela, os meus hábitos, aquilo que eu fazia, o meu autocuidado, enfim. Então sempre ali, mudando, evoluindo, entendendo, respeitando o meu momento de vida, não me comparando com os outros. Então, quando ele fez 8 meses, eu comecei a colher os frutos de tudo aquilo que eu fui ajustando, de tudo aquilo que eu fui trabalhando ali com ele, com relação ao sono, com relação à rotina, e eu fui tendo uma previsibilidade maior. Então, aquele tempo, aquele espaço que eu tinha de mudanças, que às vezes eram curtas, eu comecei a ter mais espaço. Então, eu comecei a ter mais previsibilidade mesmo, com relação à soneca, com relação à noite para dormir, ele dormindo a noite toda, e isso foi maravilhoso, porque eu fui conquistando outras coisas e outros desafios foram aparecendo. Mas agora, gente, ele fez os 2 anos. E assim que ele fez os 2 anos, muita coisa mudou. E assim, não mudou gradativamente, né, na verdade, algumas coisas sim, mas outras foi de uma vez só. Os 2 anos vieram, assim, com força total. E além dos 2 anos que veio, né, ele completou os 2 anos e veio mudança de comportamento, vieram as emoções, sono, mexeu com muita coisa. Além disso, teve outras mudanças aqui em casa também que aconteceu, então para organizar tudo isso, tem sido bem desafiador. Tem mais ou menos uns 2 meses, acredito eu, que a gente está passando por grandes mudanças, então eu precisei parar de gravar vídeos aqui no YouTube, que era algo que eu me propus a fazer com constância, e a gente vai falar sobre isso. Eu precisei pausar, respirar fundo, e Deus foi me mostrando algumas coisas, foi falando ao meu coração naquilo que eu precisava focar e naquilo que eu precisava entender para essa nova fase de vida. Diferente dos outros períodos, desde quando ele nasceu, dos saltos de desenvolvimento, das mudanças que teve, essa mudança, ela tem sido mais demorada, ela tem sido mais intensa. E eu quero compartilhar isso com vocês hoje, como eu estou me organizando, me readaptando nessa nova fase de vida. Afinal de contas, eu sempre trago aqui para vocês as minhas experiências, vou contando como eu vou me organizando ali no dia a dia e sempre comento que como é importante o meu filho ter rotina para que eu também tenha. Então, nesse momento, assim que ele completou os 2 anos, foi instantâneo mesmo. Assim que ele completou os 2 anos, o sono mudou completamente, ele não queria fazer uma soneca. Ele que dormia antes, 7 da noite, e acordava 7 da manhã. Eu tinha que acordar ele, para vocês terem uma ideia. O sono da noite mudou. A soneca que ele fazia antes, uma soneca de 2 horas, 2 horas e 15 mais ou menos, ele parou de fazer essa soneca, ele começou a querer ficar acordado porque ele queria ainda mais experimentar o mundo, conhecer coisas, querendo brincar e muito desenvolvimento vindo junto. E isso é a parte que eu acho assim incrível, porque quando a gente olha para a criança, todas as vezes que tem um pico, né, que tem uma mudança, a gente olha e observa assim, poxa vida, minha criança, meu menino cresceu, tá crescendo e é muita coisa legal, é muita habilidade nova que vai surgindo ali, e eu acho isso muito belo, mas nem sempre, na hora que a gente tá passando por aquele momento difícil, né, quando vem as pirraças, vem aquele choro exagerado, aquela necessidade ali de querer brincar mais e a criança
não entender e a criança querer às vezes falar mais alto do que você, aquele momento ali a gente não consegue perceber, né, "Nossa, tá vindo ali uma habilidade nova, então deixa eu ter paciência", nem sempre a gente consegue, né, respirar fundo e falar assim: "Ai meu Deus, né, o que que eu faço?". Mas a gente precisa fazer isso. E nesse tempo onde foi bem difícil, porque quanto menos ele dormia, mais difícil ficava, porque mais irritado ele ficava, e aí tudo ficava muito, tudo ficava exagerado. E eu e meu esposo, a gente tá assim: "Meu Deus, o que que a gente vai fazer?". A gente percebeu que era uma mudança, que claro, ele não ia continuar dormindo a mesma quantidade de horas que ele dormia antes, até porque, a criança vai crescendo e isso é natural e a gente nem esperava isso, que ele dormisse, a mesma quantidade de horas, mas a gente querendo entender: "Poxa vida, o que que a gente precisa fazer? Como que a gente faz para ele dormir? Vamos dar uma volta de carro para ele desacelerar, para ele ficar descansado?". E além de ter que ali cuidar da criança, porque adulta sou eu e ele é criança, eu precisava ali desenvolver em mim a paciência, respirar fundo, porque juntava com muitas coisas e a minha cabeça parecia que ia explodir, e aí tudo aquilo que eu tinha que fazer pra mim, sabe, tudo aquilo que às vezes eu fazia como forma de autocuidado, até o último vídeo aqui do canal, o vídeo é sobre isso, né, 6 hábitos de autocuidado, até esses hábitos, eles foram parecendo distantes para mim, mas eu tinha consciência de que eu precisava cuidar de mim também, porque eu precisava cuidar da minha mente, do meu físico, para poder aguentar essa fase também. Eu sou mãe em tempo integral, então eu tô com meu filho o dia todo aqui. E ainda temos a questão do meu esposo trabalhar home office, então é bem desafiador estar aqui dentro de casa, assim, nessa loucura. Então a gente precisou aprender a cuidar das nossas emoções, a entender o outro, porque como a gente está de 2 aqui em casa, não é porque o meu esposo está aqui dentro de casa que ele consegue fazer estar com meu filho, né, não dá, enquanto ele está trabalhando, ele está trabalhando. Então esse período foi bem difícil. Na verdade eu não posso nem falar que foi, porque tem sido difícil. Tem sido difícil, mas Deus foi me ensinando algumas coisas, foi me fazendo entender, porque assim que começou o olho do furacão, né, assim que começou a mudança, eu falei: "Meu Deus, o que que eu faço?". Porque muitas coisas eu aproveitava o horário da soneca para eu poder fazer outras coisas, aproveitava ele dormir mais cedo e mudou tudo, né. Eu falei: "E agora? O que que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Como que eu vou me readaptar?". Só que nisso, gente, a minha energia estava minando, eu estava me sentindo sobrecarregada, eu estava me sentindo com a mente muito cansada, e por mais que eu tentasse e entendesse que eu precisava manter o meu corpo em movimento, e que eu não tinha que me cobrar, e que eu não tinha que exigir muito de mim, que é o que eu falo muito aqui com vocês no canal, algo dentro da gente ainda assim fica tentando, né, fazer: "Opa, espera aí, você tem que fazer mais coisa, ah, você não deu conta disso, né". Mas aí eu respirei fundo e decidi silenciar essas vozes, né, que fica querendo trazer pra gente, assim, a culpa, o peso da gente não dar conta. Então eu queria trazer aqui para vocês 3 lições sobre esse período que eu passei e estou passando. O período mais difícil passou, meu filho tá dormindo bem, ele tá fazendo a soneca, é claro que reduziu os horários, isso é natural, como eu disse para vocês, mas agora tá mais tranquilo, a gente tá conseguindo ter uma previsibilidade maior, mas assim, ainda assim alguns dias ainda tá mudando, sabe, às vezes ele não dorme o tanto que ele teria que dormir, enfim, mas já tá mais ajustado, então eu quero compartilhar com vocês 3 lições que eu tive que ir aprendendo, que eu tive que ir exercendo, colocando na prática, para que eu pudesse não ficar me sentindo sobrecarregada, porque isso é natural, sabe, é natural você se sentir sobrecarregada. Só que se isso vira rotina, se isso vira regra para sua vida, para minha vida, algo está errado. Porque a gente precisa de verdade encontrar beleza no ordinário, encontrar beleza no dia a dia. E, às vezes, no olho do furacão, a gente não consegue encontrar beleza, mas a gente precisa respirar fundo, colocar as nossas emoções assim no lugar, procurar nos entender, ficar em silêncio para escutar tudo aquilo que tá aqui dentro, sabe? Perceber o que você tá sentindo, não camuflar aquilo ali, mas viver de fato e agradecendo. Então a primeira lição é abrir mão de tarefas sem culpas. O YouTube era uma tarefa que eu me propus a me manter constante, uma atividade em que
eu estava vindo com uma constância legal, conseguindo gravar 2 vídeos por semana e de repente eu me vi precisando abrir mão disso. E a princípio eu até tentei gravar vídeos, mas eu percebi que eu não estava com energia, eu não estava conseguindo gravar. E por mais que eu tentasse pensar assim, deixa eu pensar nisso como um trabalho, deixa eu pensar nisso que eu estou ajudando outras pessoas, eu não conseguia gravar. E eu entendi que a minha função principal como mulher, como mãe em período integral, era focar na minha casa, era olhar para dentro do meu lar e por mais que eu tinha projetos que também são importantes no que diz respeito à Renata como indivíduo, eu precisava também na verdade, deixar isso de lado algumas coisas por um breve período para eu poder me entregar com excelência nesse novo modelo, nesses novos horários que estavam surgindo, né, que estão surgindo aqui dentro de casa. E muitas das vezes nós temos dificuldade e não temos coragem de abrir mão de algumas tarefas, talvez por orgulho, por ter essa necessidade de dar conta de tudo. Eu entendo fortemente que gravar vídeos é algo que está desenvolvendo em mim várias habilidades, sabe? Habilidades interiores, claro, não dá para explicar tudo para vocês e expor tudo para vocês, mas tem muita coisa que eu entendi que eu precisava gravar para que eu pudesse crescer. É algo que está me desenvolvendo como pessoa. Isso tem sido muito importante para mim. Então, parar por um certo período alguma atividade não é que você não vai mais fazer aquela atividade, é porque algo neste exato momento que é mais importante precisa da sua atenção. Então, nós não podemos abraçar tudo, nós não podemos abraçar todos, nós precisamos abrir mão de algumas tarefas, porque senão a nossa mente, ela fica ocupada, sabe? Ocupada com, nossa, eu preciso fazer isso, agora eu tenho que fazer isso, meu Deus, que horário que eu vou fazer isso? A gente começa a pensar em tanta coisa que a gente precisa fazer e isso vai trazendo fadiga, isso suga a nossa energia de tal forma porque a gente não vai conseguir fazer tudo. A gente vai precisar abrir mão de alguma coisa para que outra coisa seja bem feita. Se eu tentasse, por exemplo, gravar vídeo aqui no YouTube, dar uma atenção para outra atividade, o meu lar, que é o mais importante para mim, não ia ser desenvolvido aqui com excelência, não ia ser cuidado com excelência. E em primeiro lugar está o meu lar. A minha primeira tarefa, quando eu decidi abrir mão do meu trabalho, de fechar o meu espaço como designer de sobrancelhas, o meu primeiro ministério, o meu primeiro chamado foi o meu lar. Isso é tão belo para mim que foi algo pelo que eu sempre orei, sabe? Então, eu entendi ali, opa, peraí, eu vou cuidar do meu lar com excelência. Então, quando eu estava arrumando uma casa, eu fui fazer bem feito. Detesto passar roupa, mas eu passei roupa bem feita. Algumas roupas eu só passei à mão, que é o que eu faço mais aqui. Mas eu cuidei da minha casa, eu coloquei perfume na minha casa, eu orei pela minha casa, eu fiz comida gostosa para minha casa, sabe? E quando meu filho ficava querendo, né, e quando ele ainda quer muito a minha atenção, eu fui gerando tempo, organizando o meu dia a dia para entender aonde eu precisava ter mais tempo para eu poder ficar ali com ele, então ter tempo para ficar com meu esposo, ter tempo para mim de alguma forma. Claro, não é um tempo, não são muitas horas que eu consigo tirar para mim, mas eu consegui ali em algum momento me perceber e agradecer o tempo todo. Espera aí, eu abrir mão de algumas tarefas para que agora eu pudesse estar exercendo o meu principal papel de mulher, de mãe, de esposa. Então eu aqui dentro do meu lar, tudo no meu dia a dia, sabe, gente, eu comecei a agradecer ainda mais. Agradecer a Deus na hora que eu estava lavando uma louça. Eu sempre falo aqui da gratidão, porque a gratidão sempre me resgata. Quando eu começo a agradecer, tudo aquilo de peso que está dentro de mim começa a ser mudado, porque eu tiro o espaço de ficar reclamando, de ficar murmurando e dou lugar para as coisas belas. Quando a gente fala assim de reclamar, não é que você não possa chegar às vezes para uma amiga, para algum conhecido ou seu esposo, enfim, e desabafar e falar, nossa, tá difícil, tá cansativo, como por exemplo eu fiz aqui com vocês. Mas quando isso vira excesso, isso é tão ruim, sabe? Porque você começa a ofuscar tudo aquilo de belo no seu dia a dia. Todas as vezes que você dá lugar
para pensamentos, para reclamação de forma intensa, você começa a enxergar só as dificuldades. Então, por isso que eu falo muito da gratidão, para exercer a gratidão, a olhar o copo cheio mesmo, a falar: "Deus, muito obrigada, meu filho, ele tá fazendo pirraça aqui, Senhor, me dá paciência, me dá sabedoria". Gente, tem dias que são super tranquilo e tem dias que são mais difíceis. E às vezes o meu filho tá: "Mamãe, mamãe, mamãe, mamãe", aí eu tô ali tentando, e assim, e aí ele já chamou assim várias vezes e a paciência vai indo embora. A paciência vai indo, e aí eu vou ficando nervosa aqui dentro de mim e eu fico tentando: "Meu Deus, o que que eu faço?". Gente, eu começo a cantar. Ai, gente, eu começo a cantar e eu vou subir no tom de voz cantando, e aí tadinho, ele tão pequenininho, ele olha pra minha cara e eu acho que ele fica assim: "Minha mãe é doida?". Eu não sei o que passa na cabeça dele. Aí de repente ele sai e vai brincar com alguma coisa. Gente, porque assim, eu fico buscando, né, forma de estar cuidando aqui do meu interior, sabe. Então é importante a gente abrir mão de tarefas mesmo e abrir mão sem culpa, sabe. Por que que a gente vai ficar se culpando? A gente quer provar o quê pra quem, sabe. A gente quer se mostrar forte pra quem? A gente tem momentos que a gente tá fraco mesmo, que a gente tá esgotado, que a gente tá cansado, sabe, mas Deus ele renova todas as nossas forças, então, esse momento difícil ele vai passar, ele vai passar. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é sobre não abrir mão dos hábitos que são combustível para o seu dia a dia. Eu sei que é muito difícil quando a gente está passando por momentos assim, que está sugando muito a nossa energia, momentos de sobrecarga. Eu sei que é difícil a gente ter energia. Eu, por exemplo, aqui, às vezes eu já acordava, eu acordo aqui às 5 horas da manhã, então com meu filho acordando bem mais cedo, ele estava acordando 5 horas. Esses dias ele começou de novo, ele começou acordando 5 horas e não queria mais dormir hora nenhuma, né, aí melhorou isso e essa semana começou de novo, ele acordando às 5 horas e acordar junto com a criança, né. Pra mim, eu aprendi muito que acordar antes dele, tomar um café da manhã com calma, ficar olhando aqui pra minha janela, para o céu, agradecendo, sem pensar em nada, assim, isso é muito importante pra mim. Mas, às vezes a gente não consegue, sabe, às vezes a gente não consegue, então todos aqueles hábitos para nos manter saudáveis, para nos que dá combustível, às vezes a gente vai ter que escolher alguns, às vezes você vai ter que escolher 3 desses hábitos para você poder exercer. Dentro disso, eu escolhi alguns hábitos, um deles, a oração, a leitura da Bíblia, isso eu não abro mão, sabe. Em algum momento do dia eu preciso fazer isso, porque isso me dá energia, sabe, isso é o meu alimento espiritual, assim como eu preciso comer comida, eu preciso me alimentar espiritualmente, então, às vezes, eu não vou conseguir ler a Bíblia, né, todos os dias, talvez pode acontecer, mas principalmente eu quero orar, quero ter um momento com Deus, mas o mais importante disso tudo, só um parênteses, porque às vezes a gente acha, né, que falar com Deus é só a gente ter esse momento, né, de solitude com Ele, assim, abrir a Bíblia e orar, isso é muito importante. Mas a gente também conversa com Deus enquanto a gente está lavando uma louça, enquanto a gente está com o nosso filho, enquanto a gente está ali no meio do furacão, Deus ele tá conosco, sabe. É muito importante isso, a gente tentar enxergar Deus, porque Deus está no ordinário, Deus está nas pequenas tarefas. Eu estou lendo um livro, e eu estou lendo esse livro de forma bem calma, bem tranquila, porque eu volto, eu releio, e esse livro chama Liturgia do Ordinário, e nele fala em Jesus como humano, que Jesus até os 30 anos, Jesus ele caminhou no dia a dia, você já parou para pensar que Jesus também ia no banheiro para fazer xixi, fazer cocô, Jesus também poderia escovar dentes ou não, mas enfim, ela traz isso aqui no livro, e é legal porque você começa a enxergar realmente: "Opa, espera aí, Jesus humano, ele também viveu coisas que eu vivo do meu dia a dia. Então Jesus ele tá presente na nossa rotina, ele tá presente enquanto a gente toma o nosso banho, enquanto a gente tá no meio das discussões, ele tá ali conosco, então a gente precisa, perceber ele para que a gente possa agir como ele também, sabe. Então
é muito importante essa questão da espiritualidade, né, da gente estar ali buscando a presença de Deus, mas eu estava falando sobre os hábitos, então eu escolhi ali alguns hábitos, a atividade física, nossa, eu tive que reduzir muito, sinceramente, teve dias que eu fui 20 minutos na academia, alguns dias, esses dias mesmo aqui em casa que eu comecei a ficar cansada de novo para conseguir deixar meu corpo em movimento, eu falei: "Não, vou fazer alguns exercícios aqui em casa mesmo", então, assim, porque eu sei que isso, eh, a oração me alimenta espiritualmente, eu sei que o meu físico eu alimento fazendo movimentos, fazendo uma caminhada, alguma atividade e também comendo bem. É curioso isso, porque todas as vezes que às vezes eu passo por esses momentos mais difíceis mesmo, a gente sempre dá vontade de comer algo gostoso, né. Assim, eu como, faço muita comida saudável que é gostosa, mas assim, às vezes dá vontade de comer algo mais, assim, gorduroso. Ai, que delícia, só de pensar aqui eu já tô ficando com vontade de comer algumas coisas. Mas assim, às vezes a gente quer comer, né, comer um chocolate, comer muito alguma coisa, parece que a gente quer descontar, né, no prazer, alguma coisa assim, mas a gente também precisa eu falei: "Meu Deus, eu preciso me alimentar, né, de forma saudável", e e isso também é importante, então são pilares, são coisas que eu não abro mão, sabe, quando eu tô nos momentos difíceis, eu sei que se eu me alimentar bem, se eu fizer uma atividade física, por mínimo que seja, se eu tiver um momento de oração, eu sei que tudo isso são hábitos que são âncora, que em algum momento do dia eu preciso fazer, que isso vai me dar energia, isso vai me dar força para eu manter todo o resto de pé. Isso vai ajudar, isso vai nutrir todo o resto, porque se essa área da minha vida não estiver bem nutrida, não estiver bem cuidada, todo o resto fica balançado, sabe. Então eu preciso cuidar de mim de alguma forma, então alguns hábitos eu não abro mão. Eu falei muito sobre isso no último vídeo aqui no canal, eu vou deixar passando aqui no card. São pequenos hábitos que me fazem olhar para mim, pensa, o que te faz bem? Olha para o seu dia a dia, que alguma coisa que quando você faz sempre, você olha para aquilo e fala: "Nossa, isso me trouxe um bem-estar, isso me trouxe uma energia muito boa, eu preciso manter isso". Faça, faça por você, porque você estando bem, você consegue cuidar dos outros. Terceira lição que eu quero compartilhar com vocês é: quando o furacão passar, retome o que foi deixado de lado. O que eu estou querendo dizer com isso? Aquilo lá no início, aquela tarefa, projeto, atividade que você precisou deixar de lado para que você pudesse dar uma atenção maior para aquilo que de fato é mais importante ainda, retome, não esqueça dos seus projetos, não se esqueça de onde você estava, porque por vezes a gente fica tão cansada, às vezes a gente passa por um momento e eu mesma fiquei muito cansada e ali eu não conseguia pensar em nada e quando parece que assim, que aliviou, a gente não quer fazer mais nada, parece que a gente quer descansar, né. Eu queria, assim, dormir, descansar, e eu pensei assim: "Não, poxa vida, tem coisas que são importantes também, que eu preciso fazer agora". Então eu me permiti ali por alguns dias descansar mesmo, ter um descanso, dormir mais tranquila, porque eu estava muito em alerta: "Nossa, será que ele vai conseguir fazer soneca? Será que não?". Eu fiquei ali em alerta mesmo, então quando tudo isso melhorou, ajustou, o meu corpo fez tipo assim: "Ai, agora eu posso descansar". E aí eu não queria saber de mais nada. Gente, pra vocês terem ideia, até a primeira semana, assim, que melhorou, até a academia eu tive mais dificuldade de ir do que quando eu estava no olho do furacão, porque parece que eu me permiti assim: "Agora eu posso descansar. Ai, agora eu posso respirar fundo". E eu fiz isso, eu me permiti por alguns dias ter esse descanso, ter esse refrigério, mas depois eu pensei sobre isso. Eu não posso também me esquecer das outras coisas que eu deixei de lado, que são importantes, coisas que Deus me pediu para fazer, coisas que me ajudou e tem me ajudado a melhorar, eu não posso deixar estas coisas de lado, eu não posso me entregar à preguiça e à procrastinação. Eu preciso retomar o que foi me chamado para fazer, o que foi me proposto a fazer. Então a gente precisa caminhar, sabe, em direção, a gente tem que entender que em alguns momentos da vida a gente vai precisar dizer não, a gente vai precisar abrir mão de algumas coisas, deixar o orgulho de lado e falar: "Opa, espera aí, eu não dou conta de fazer tudo. Isso aqui vai ficar para depois, mas espera aí, depois faça isso que você tem para fazer agora com excelência, com amor, com gratidão, sabe, ainda que seja difícil, e
depois retome aquilo que você deixou de lado. Deixei aqui para vocês a minha experiência, em que a gente vai sempre passar na vida por momentos difíceis, por momentos de luta, né, por momentos que vai nos tirar do sério, mas que a gente possa, né, caminhar com sabedoria, com direção de Deus, com gratidão. E é isso, gente, que Deus te abençoe, abençoe o momento de vida que você está vivendo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.